É possível dizer que tem comunhão com Deus e ainda viver em pecado. Muitos frequentam templos e recitam credos, mas suas vidas permanecem envoltas em sombras. Escute bem. É possível ser religioso, cumprir todos os ritos e ainda assim estar mergulhado em trevas profundas? O que significa realmente andar na luz? Onde termina o discurso e começa a realidade? Hoje vamos mergulhar no capítulo 1 da primeira epístola de João. Este não é apenas um texto bíblico, é um dos tratados mais diretos e confrontadores sobre a autenticidade da vida cristã. Prepare-se para uma análise teológica profunda. Não faremos apenas uma leitura comum, mas buscaremos entender o peso de cada palavra deixada pelo apóstolo João para a nossa transformação. João escreve esta carta já em idade avançada no final do primeiro século. Ele é o último dos apóstolos, o discípulo amado, que agora escreve para as igrejas da Ásia Menor. A igreja não enfrentava apenas perseguição externa, mas uma ameaça muito mais perigosa: a infiltração de falsos mestres que distorciam o evangelho puro de Cristo. Esses mestres defendiam ideias que mais tarde seriam conhecidas como gnosticismo. Eles negavam que Jesus fosse plenamente humano e afirmavam que o corpo físico era irrelevante para a salvação. João escreve para desmascarar esse engano. Ele não escreve como um filósofo, mas como uma testemunha ocular que tocou o próprio verbo da vida e sabe que a verdade exige coerência. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Sinta o peso dessas palavras sensoriais. João começa com o sentido da audição. Ouvimos. Ele não ouviu boatos ou mitos, ele ouviu a voz real do Verbo, o Logos de Deus que ecoava a sabedoria eterna em palavras humanas. Ele continua: vimos com os nossos olhos. João não fala de uma visão mística ou sonho. Ele viu Jesus caminhar, comer, chorar e sangrar. Foi uma observação contínua e detalhada. E ele vai além. As nossas mãos tocaram. João combate aqui o docetismo, a heresia que dizia que Jesus era apenas um espírito que parecia homem. João diz: nós o tocamos, ele era carne e osso. O cristianismo bíblico não é baseado em mitos ou fábulas engenhosas. É baseado em um fato histórico inquestionável. O Deus eterno se tornou homem em Jesus de Nazaré. Nosso fundamento é rocha. Entenda a seriedade disso para a sua vida. Se Cristo não veio em carne real, não houve sofrimento real. E se não houve sofrimento real, não houve sacrifício vicário pela sua redenção eterna. Poderia haver esperança? Não. João chama Jesus de Verbo da vida. Ele é a própria vida de Deus manifesta aos homens. Sem ele estamos mortos em nossos pecados. Com ele temos a vida que nunca acaba, a vida que vence a morte. Agora chegamos à declaração que é o alicerce deste capítulo no versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Medite nessa pureza absoluta. Dizer que Deus é luz significa dizer que ele é santidade absoluta. Em Deus, a pureza é tão radiante que nenhuma impureza pode subsistir na sua presença. Ele é a perfeição moral que julga as trevas. Luz também significa verdade. Em Deus não há engano, não há mentira, não há áreas cinzentas. Ele é o que é, e sua palavra é o espelho da realidade última do universo, sem sombras ou distorções. João cria agora um contraste radical. Se dissermos que temos comunhão com ele e ao mesmo tempo andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Escute isso com muita atenção, pois é vital. Muitos vivem uma vida dupla, ostentam uma capa de religiosidade na igreja, mas habitam em trevas morais em seus segredos. João diz que essa tentativa de conciliação é uma mentira contra o próprio Deus.
O Evangelho não é apenas uma teoria, é uma exigência ética. Comunhão com Deus requer conformidade com a sua natureza. Se Ele é luz, seus seguidores devem viver na luz. Não há outro caminho bíblico. Andar na luz não significa que você nunca mais tropeçará. Significa que você vive em transparência. Você não esconde seus pecados sob tapetes religiosos. Você os expõe à luz purificadora de Deus continuamente. Andar na luz é permitir que Deus veja tudo o que há em você. É abandonar a autodefesa e o autoengano. É onde a cura real da alma finalmente começa a acontecer. É um lugar de segurança, apesar da exposição. João agora ataca a raiz do orgulho humano. Ele apresenta 3 afirmações falsas que nós, religiosos, costumamos usar para proteger nossa autoimagem inflada. Preste muita atenção agora a este desmascaramento. A primeira afirmação falsa é: não temos pecado. Refere-se à negação da nossa natureza caída. É acreditar que somos inerentemente bons e que o pecado é apenas um erro externo, um acidente de percurso. Lê do engano. João responde: se dissermos isso, enganamo-nos a nós mesmos. O pior tipo de mentira é aquela que contamos para nós mesmos diante do espelho da consciência. A verdade não está em nós, apenas a nossa própria ilusão. A segunda afirmação é: não pecamos. É a negação dos nossos atos práticos. É tentar justificar nossas falhas, como se fossem apenas fraquezas sem importância diante da santidade de Deus. É um insulto ao Criador. João diz que quem afirma isso faz de Deus um mentiroso, pois Deus afirmou categoricamente que todos pecaram. Negar o pecado é desafiar a própria integridade da palavra de Deus e a necessidade de um Salvador. Mas no centro desse confronto brilha a promessa mais doce de toda a Escritura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Este é o alicerce absoluto da nossa segurança cristã. Confissão, no grego original homologeo, significa dizer a mesma coisa. É concordar com Deus sobre o nosso erro, sem desculpas. É parar de se defender e aceitar o veredito divino com humildade e esperança. Deus é fiel porque cumpre sua promessa de aliança feita aos nossos antepassados, e Ele é justo porque o perdão não é um passar de pano. Ele é baseado na justiça satisfeita por Cristo na cruz sangrenta. O perdão cristão não é um sentimentalismo divino barato. É o resultado de uma transação jurídica divina eterna. A dívida foi paga em sangue, a justiça foi feita, e por isso o perdão é garantido e seguro. E ele nos purifica de toda injustiça. Não há mancha tão profunda, não há segredo tão sombrio ou pecado tão antigo que o sangue de Jesus não possa lavar quando caminhamos na luz da sua presença. Creia nisso. Essa purificação é contínua e ativa. É o processo de santificação para aqueles que decidiram não mais esconder quem são, mas viver sob o olhar misericordioso e santo do Pai Celestial, dia após dia. João prepara o terreno para o capítulo 2, onde apresentará Cristo como o nosso advogado diante do Pai. Mas o fundamento é lançado aqui. A necessidade absoluta de honestidade espiritual radical perante o trono. Para encerrarmos nossa análise teórica, vamos sintetizar as 3 verdades inabaláveis que João estabelece neste primeiro capítulo da sua Epístola Universal para fortalecer a nossa caminhada com Deus. Escute bem. Primeiro, Jesus Cristo é historicamente real. O Verbo se manifestou na carne. Nossa fé não é uma abstração poética, é um fato documentado e testemunhado pelos sentidos humanos reais de homens reais, rocha sólida. Segundo, Deus é luz. Ele é absolutamente santo. Qualquer tentativa de comunhão com Ele que ignore a nossa prática moral diária é uma ilusão patética e uma mentira contra a sua natureza de fogo purificador. Terceiro, o pecado é uma barreira real que deve ser confessada sem demora.
Não há lugar para o orgulho religioso ou a negação cínica. Apenas a transparência e o arrependimento abrem as portas da comunhão eterna. O cristianismo bíblico é incompatível com a espiritualidade superficial de nossos dias. Ele exige que você encare quem você realmente é diante de quem Deus realmente é. É um caminho estreito de renúncia e verdade. Essa fé robusta não se abala com os ventos dos sentimentos, pois está ancorada no caráter fiel e justo do Deus que nos perdoa e nos purifica dia após dia, se decidirmos caminhar na sua luz gloriosa e santa. Quero deixar perguntas diretas para a sua reflexão pessoal profunda agora. Você tem vivido na luz de Deus ou apenas tem falado sobre ela como um conceito teológico distante e frio? O que Deus vê em você hoje? Sua vida cristã é marcada por uma prática contínua de confissão honesta e transparência total? Ou você construiu uma armadura de justificativas para esconder suas feridas abertas e falhas ocultas? Pense bem. Bine João P.1 não foi escrito para nos deixar confortáveis no nosso pecado. Foi escrito para nos libertar dele. A luz de Deus pode ser desconfortável e dolorosa no início, pois ela expõe o que queremos manter oculto. Mas é apenas essa exposição honesta que traz a cura divina. Não há liberdade real na mentira e nas sombras. A verdadeira liberdade só é encontrada na luz da verdade de Cristo. É ali e apenas ali que a vida floresce. Decida hoje e agora mesmo caminhar na luz. Abandone de vez as sombras do auto-engano. Confesse seus fardos ao Deus que é fiel e justo para te receber e te transformar completamente pelo seu poder. Ele te espera. Que a luz do Senhor brilhe sobre o seu caminho e que a sua verdade eterna te guie em cada passo. Amém. Compartilhe esta verdade com quem precisa desesperadamente de luz hoje. Caminhe na verdade.